Entrevistas de emprego. Só de falar essas palavras eu sei que algumas pessoas já começam a tremer nas bases. E eu até entendo, porque como todos nós sabemos, a entrevista de emprego é uma das etapas mais importantes em um processo seletivo. E é por conta desse motivo que muitas pessoas têm medo e ficam realmente nervosas nesses momentos. Então por isso eu quero te fazer 3 perguntas. Primeiro, você tem medo de entrevistas de emprego? Segundo, você fica na dúvida do que responder para os recrutadores quando eles te fazem uma pergunta difícil? E terceiro, você não sabe muito bem como se preparar para uma entrevista de emprego? Se você disse sim para uma dessas perguntas, então fica comigo até o final do vídeo, porque eu vou te mostrar uma técnica infalível que vai te ajudar a ser aprovado no seu próximo processo seletivo. Olá, meu nome é Felipe Lisboa e hoje nós iremos falar sobre entrevistas de emprego. Mais precisamente sobre um método que vai te ajudar a ser aprovado no seu próximo processo seletivo. Esse método é o método SOS Entrevista. Mas antes de começar o conteúdo, como de costume, eu já vou te pedir para deixar o seu like, comentar e compartilhar esse vídeo com quem você acha que também precisa ouvir sobre entrevista de emprego. Estamos combinados? Então, bora pro vídeo! O SOS Entrevista é um método que a gente aqui no Carreiras Sem Frescuras criou para ajudar os nossos mentorados a mandarem bem nas entrevistas de emprego. Basicamente, o SOS Entrevista é um passo a passo para que você consiga se preparar de forma adequada e pare de ter medo das próximas entrevistas de emprego que você fizer. Esse método te ajuda a se preparar para qualquer entrevista que você fizer, seja essa entrevista no Brasil ou no exterior, para uma empresa grande ou para uma empresa pequena. Esse método te ajuda a ficar mais preparado do que 90% dos candidatos e isso aumenta aí suas chances mais de 10 vezes de ser aprovado para o emprego que você quer. O método SOS Entrevista é dividido em 3 etapas. A primeira etapa é a etapa de compreensão. A segunda etapa é a etapa de preparação. E a terceira e última etapa é a etapa de execução. Ao longo desse vídeo eu vou te explicar como cada uma dessas etapas funciona. Mas eu tenho que te avisar também que todas as táticas, ferramentas, estratégias e exercícios práticos do SOS Entrevista você só encontra na mentoria do Carreiras Sem Frescuras. Então se você quiser saber mais como a nossa mentoria funciona, eu vou deixar o link da mentoria aqui na descrição e aí você descobre se essa mentoria é para você ou não. Mas vamos lá para o conteúdo. Vamos começar então com a etapa de compreensão. Nessa etapa de compreensão, você compreende de fato o que o recrutador espera de você na fase de entrevista de emprego. E quando você tem essa compreensão clara, fica mais fácil se preparar para essa fase. Cada fase de um processo seletivo serve para avaliar um conjunto de habilidades e competências de um candidato. Existem fases em que o recrutador avalia as competências técnicas, e essas são as fases de análise de currículo, testes de lógica, testes de proficiência em outro idioma, ou até provas de programação, por exemplo. E existem as fases onde os recrutadores avaliam as competências comportamentais dos candidatos. E essas são as fases de dinâmicas de grupo, apresentações de case e entrevistas de emprego. Então a fase de entrevista de emprego é a fase de você mostrar algumas informações adicionais que não estão no seu currículo ou nos outros documentos que você usou na sua candidatura. Esse é o momento de você criar conexão com os recrutadores e apresentar as suas habilidades comportamentais. Se você não sabe o que são habilidades comportamentais são habilidades como comunicação assertiva, saber falar em público, pensamento analítico, e esse conjunto de habilidades é extremamente importante para o seu crescimento e desenvolvimento profissional. Então nessa etapa de entrevista de emprego, você não vai citar simplesmente o que você tem no seu currículo, até porque o recrutador já tem o seu currículo em mãos e muito provavelmente ele já sabe o que tem nele. Aqui é o momento de você adicionar experiências, contar histórias, mostrar que você é o candidato ideal para aquela vaga. Afinal de contas, o seu papel na entrevista de emprego é se vender como o candidato ideal para ser contratado no final do processo seletivo. Então, para isso, é essencial que nessa entrevista de emprego você cause uma boa impressão, além de criar uma conexão com o recrutador, como a gente falou anteriormente. E para te ajudar a fazer isso de uma forma efetiva, eu vou te indicar aqui 2 especialistas que falam bastante sobre essa questão de criar boas impressões e criar conexão com outras pessoas. A primeira delas é a Amy Cuddy, que é uma psicóloga social que ficou muito famosa por conta dos estudos relacionados à linguagem corporal. Inclusive, no YouTube tem um TED Talks dela muito bom que fala sobre o poder da linguagem corporal e que já tem mais de 70 milhões ou quase 70 milhões de visualizações, algo assim. E o segundo especialista é o Malcolm Gladwell, que é um autor
autor best-seller que escreveu vários livros famosos, como Outliers, The Tipping Point e Blink. Esse livro Blink, ele aborda a ideia de que as primeiras impressões são formadas num piscar de olhos e ele também mostra como esse processo acontece na cabeça das pessoas. Ah, Felipe, mas por que é importante criar uma boa impressão e uma conexão com o recrutador? Eu não tô aí para fazer amigo, eu só quero um emprego. Bem, você só quer um emprego, mas é bom você também saber que as pessoas têm a tendência de falar mais sim para quem elas gostam. Por isso que a boa impressão conta muito numa entrevista de emprego. Agora que você já sabe como funciona a etapa de entrevista de emprego, chegou a hora de se preparar para a sua próxima entrevista. Então, vamos falar agora da segunda etapa do nosso método SOS Entrevista, que é a etapa de preparação. Muitas pessoas negligenciam essa etapa de preparação, mas eu sei que você não vai fazer isso, até porque você está aqui, né? Então, por isso, eu vou te contar um segredo que a maior parte dos candidatos para entrevista de emprego não sabem. Olha, mais de 90% dos recrutadores utilizam um método para fazer entrevista de emprego. E se você souber como esse método funciona, fica mais fácil se preparar para a próxima entrevista que você tiver. Esse método é o método da entrevista cognitiva. A técnica da entrevista cognitiva foi desenvolvida por um psicólogo norte-americano chamado Ronald Fisher e depois disso ela foi aprimorada por outros estudiosos. Mas basicamente o objetivo da entrevista cognitiva é conseguir coletar mais informações com mais riqueza e mais qualidades do entrevistado, para tentar tirar qualquer tipo de influência do entrevistador durante esse processo de entrevista. A entrevista cognitiva é constituída por 7 etapas. A primeira etapa é a etapa de introdução. É o momento em que o entrevistador apresenta e estabelece ali um ambiente de confiança e conforto para o entrevistado ficar um pouco mais calmo durante a entrevista. A segunda etapa é a parte de contextualização, que é onde o entrevistador dá um contexto da entrevista, explica sobre a vaga e sobre a empresa em questão. A terceira etapa é a parte da narração livre. É aquele momento que o entrevistador convida o entrevistado para fazer uma breve apresentação pessoal e falar um pouco das suas competências. Depois, na quarta etapa, vem a parte do questionamento específico, que é onde o entrevistador faz algumas perguntas mais específicas, focadas ali em alguns detalhes que ele acredita serem relevantes para a vaga em si. A quinta etapa já é o questionamento detalhado, é onde o entrevistador faz perguntas detalhadas sobre algumas sequências de fatos, sobre algum acontecimento da vida do entrevistado, para obter mais informações que ele também considera relevantes para o processo seletivo. A sexta etapa é a parte de recapitulação. A entrevista já está chegando ao final e o entrevistador reúne ali algumas informações coletadas e pede ao entrevistado para que confirme se tudo aquilo procede. E por último, vem a parte do encerramento, que é onde o entrevistador agradece o entrevistado por sua colaboração, fornece algumas informações sobre as próximas etapas e deseja ali boa sorte no restante do processo seletivo. Eu sei, são muitas etapas com muitos detalhes. E pensando nisso, a gente aqui no Carreira Sem Frescuras dividiu essa entrevista cognitiva em 3 categorias para facilitar a sua preparação. A primeira categoria é a categoria de conexão. E essa categoria aborda a primeira e a última etapa da entrevista cognitiva, a introdução e o encerramento da entrevista. Esses são os melhores momentos para você criar uma conexão com o recrutador. Eu poderia aqui te dar várias dicas, várias estratégias para você criar uma conexão sem parecer muito forçado, mas eu vou te dar um exemplo de uma das nossas alunas e você vai ver como isso funciona na prática. A Clara Keiko fez a mentoria SOS Entrevista com a gente e ela seguiu à risca tudo aquilo que a gente ensinou para a parte de preparação e geração de conexão nas entrevistas. E olha só o que aconteceu com ela em uma das entrevistas que ela fez. A Clara Keiko é descendente de japoneses e, para surpresa dela, quando ela ligou a câmera para fazer a entrevista de emprego, a recrutadora também era descendente de japoneses. Quando ela viu isso, ela tentou utilizar essa informação para gerar uma conexão com a recrutadora. Dentro da nossa mentoria, a gente ensina como usar algumas técnicas, gatilhos mentais, para fazer essa conexão de uma forma mais suave, para não parecer muito forçado. E foi isso que a Clara começou a fazer. Ela começou a utilizar esses gatilhos mentais e evoluiu muito a conversa com a recrutadora. Elas conversaram até sobre maternidade e sobre as dificuldades de criar um filho no Brasil, mantendo enraizadas as culturas japonesas, já que ambas tinham um filho pequeno. Essa conversa inicial fez a entrevista se tornar algo tão leve que a Clara, ao final, tinha certeza que tinha passado para a próxima etapa do processo seletivo. E dito e feito, poucos dias depois, ela recebeu a resposta da sua aprovação. Eu vou até deixar para vocês aqui um depoimento que a Clara mandou pra gente, dizendo que depois que ela começou a aplicar as táticas do SOS Entrevista, ela nunca mais foi reprovada numa entrevista de emprego. Olhando esse exemplo da Clara, você pode estar achando que é algo muito específico e que foi sorte.
achar essa conexão por conta das raízes culturais. Mas eu vou te dar um exemplo de como criar conexão olhando o ambiente. Uma vez eu fui fazer uma entrevista internacional com um diretor americano e essa entrevista era no escritório dele. Quando eu entrei na sala dele, eu dei de cara para uma camisa autografada do Peyton Manning. Para quem não sabe, o Peyton Manning foi um jogador de futebol americano, foi um dos mais habilidosos quarterbacks da história da NFL e naquela época eu acompanhava o Super Bowl. Além disso, quando eu me sentei para começar a entrevista, eu reparei que na mesa dele, de um lado, tinha uma espécie de troféu no formato de bola de futebol americano e do outro tinha uma foto dele com a esposa e os filhos. Então, com todas essas observações, eu percebi que ele era um grande fã de futebol americano e que ele tinha família como um grande valor. Então, eu utilizei essas informações para gerar uma conexão genuína com ele. No primeiro momento, eu falei que também era fã de futebol americano, que acompanhava a NFL e a gente falou sobre alguns jogadores. Inclusive, falamos do Tom Brady, que na época era marido da Gisele Bündchen, e esse foi um gancho para falar um pouco do Brasil. Em um outro momento, eu falei para ele que um dos valores que eu tinha mais fortes em mim era a questão familiar, que eu era muito apegado com a minha família. Esse foi um momento de identificação de valores. Ele viu em mim valores que para ele eram importantes e ele até me apresentou a família dele me mostrando a foto. Você conseguiu perceber que de uma forma bem genuína eu consegui gerar uma conexão com esse diretor e fazer com que ele gostasse de mim me ajudaria a passar no processo seletivo? Então é isso que eu quero que você saiba e que você faça na sua próxima entrevista de emprego. Voltando então para as categorias que a gente dividiu a entrevista cognitiva, a gente tem a segunda categoria, que é a apresentação de competências. E aqui é aquela etapa de narração livre, onde você vai fazer a sua apresentação pessoal e vai falar um pouco das competências que você tem. Uma dica aqui é você tentar aplicar aquele método STAR para contar as suas experiências profissionais. Se você não sabe o que é o método STAR e nem sabe como usá-lo para contar melhor as suas experiências pessoais e profissionais, então fica tranquilo porque a gente tem um vídeo específico para isso aqui no nosso canal. Voltando para as nossas categorias, a gente tem a terceira e última, que é a categoria do Storytelling. E essa categoria aborda duas etapas da entrevista cognitiva, que são as etapas de questionamento, tanto o questionamento detalhado quanto o questionamento específico. Nesse momento eu vou te dar uma dica que poucas pessoas fazem, mas que faz total diferença nas entrevistas de emprego. Como um dos objetivos da entrevista de emprego é se vender para a vaga, é importante que você selecione algumas habilidades que você quer demonstrar para o recrutador que você tem. E a melhor forma de demonstrar que você possui essas habilidades é contando histórias. Então, para cada uma dessas habilidades, você vai selecionar 2 ou 3 histórias que demonstram que você a possui. E você vai utilizar essas histórias para responder os questionamentos que o recrutador fizer durante a entrevista de emprego. Se o recrutador perguntar se você tem habilidades de liderança, por exemplo, e liderança é uma das habilidades que você quer demonstrar para o recrutador que você tem, e você já separou uma história para demonstrar isso, então essa é a hora de você contar uma história ou experiência profissional em que você demonstrou ser um bom líder com seus colegas de trabalho. Dessa forma, você vai dar mais argumentos e vai mostrar para o recrutador que você é, sim, o candidato ideal para a vaga que ele está recrutando. Depois que você compreende o que é a etapa de entrevista de emprego e consegue se preparar da melhor forma possível, sabendo como funciona uma entrevista cognitiva, é a hora da execução, que é a última etapa do SOS Entrevista. Durante a entrevista de emprego, você vai ser questionado diversas vezes. E esses questionamentos servem para o recrutador esclarecer alguns pontos que para ele ainda não ficou claro sobre o seu perfil profissional. Não existem respostas 100% corretas para você dar para o recrutador, mas definitivamente existem algumas respostas erradas que você deve evitar. Se te perguntarem qual é o seu maior defeito, pelo amor de Deus, não responda que é ser perfeccionista. Nenhum recrutador aguenta mais ouvir isso. Para te ajudar então a se preparar para essas perguntas dos recrutadores, a gente selecionou aqui as 10 perguntas mais frequentes de entrevistas de emprego. A gente fez essa seleção das 10 perguntas baseado nas nossas experiências em processos seletivos e também baseado em um artigo sobre entrevistas de emprego da Michael Page. A Michael Page é uma das maiores empresas do mundo em recrutamento e seleção de candidatos. Para facilitar ainda mais o seu trabalho, a gente dividiu essas 10 perguntas em 4 grupos e eu vou passar aqui cada uma delas para vocês. Vamos lá! O primeiro grupo é o grupo das perguntas convencionais. Então, dentro desse grupo, a gente tem perguntas como: me conte um pouco mais sobre você. Por que você quer trabalhar nessa empresa? Quais são os seus pontos fortes? Quais são os seus pontos fracos? Onde você se vê em 5 anos? Qual a sua maior conquista? No segundo grupo, a gente tem as perguntas de exemplo ou as perguntas cognitivas. Dê um exemplo de onde você foi capaz de usar suas habilidades de liderança. Você trabalha bem em equipe? Me dê um exemplo disso.
E a terceira pergunta aqui é uma pergunta bem inusitada, que ela serve, na verdade, para avaliar como funciona o seu processo de pensamento. A pergunta é a seguinte: como saber quantos pelos tem um cachorro? É uma pergunta diferente, né? Mas alguns recrutadores fazem isso para saber exatamente como você pensa e se você tem um pensamento analítico bem estruturado ou não. O terceiro grupo é o grupo das perguntas hipotéticas. E como um exemplo aqui a gente tem: um dos membros da sua equipe está tendo um problema no trabalho e esse problema está afetando a entrega do grupo. Como você reagiria a essa situação? É uma pergunta hipotética. E por último, o quarto grupo é o grupo da pergunta de ouro, que é a pergunta que a maior parte dos candidatos responde errado. Essa pergunta é: você tem alguma pergunta? A maior parte dos candidatos diz não, mas é importante que você prepare sim perguntas ao final para mostrar que você tem interesse na vaga em questão. Olha, eu podia ficar aqui mais meia hora, mais uma hora para te falar exatamente como responder cada uma dessas perguntas. Mas vamos fazer o seguinte: se você quiser ter a parte 2 desse vídeo, comenta aqui embaixo que a gente pode preparar um vídeo específico te ensinando como responder as 10 perguntas mais frequentes em entrevistas de emprego. E aí, gostou do conteúdo? Então, se gostou, curte, comenta, compartilha com quem você acha que também vai se interessar por esses assuntos de entrevista de emprego. Mas se você não gostou, curte, comenta e compartilha também, porque isso pelo menos aumenta o nosso engajamento aqui. Então, vou ficando por aqui. Forte abraço e até o próximo vídeo.